Olá, pessoal. Nós estamos chegando perto do final desse curso que a gente preparou, tá bom? O último tópico grande é como é que a gente finaliza, né, a nossa peça de mobiliário. Então, a gente vai mencionar alguns acabamentos, o uso e um pouco de vantagem, desvantagem, assim como eu aprendi aqui na minha prática. Mas antes disso, um pouco da preparação da madeira para receber esse produto, tá bom? Então, nós vamos mencionar aqui a ação de lixar, e um pouco dessa ferramenta aqui, que ficou um pouco obscura, talvez, na prática mais contemporânea da marcenaria, mas é uma ferramenta incrível, que é a raspilha, o raspador, tá bom? Então, assim, sem muita demora, por que a gente lixa a madeira quando está chegando perto do final, né, do nosso trabalho? Para homogeneizar e para aperfeiçoar alguma marca de ferramenta, algum resíduo, talvez de cola, talvez de alguma marca anterior que a madeira traga, ou para remover ainda alguma marca de usinagem, né? Então, tenho certeza que todo mundo está familiarizado com isso. A lixa é esse processo de abrasão, né, em que cada polegada quadrada, né, cada pedaço de área da superfície abrasiva aqui tem um monte de pontas cortantes, na verdade, né? Só que como isso se dá, são operações de corte, mas como elas se dão meio no atacado assim, a gente não está vendo arestas de corte, a gente sente uma textura cortante, rugosa, uma aspereza grande. Mas se a gente olhasse muito de perto, a gente ia ver pequenas pontas de um cristal agudo e cortante, né? E o costado, que a gente chama, ou é um substrato assim, né, de papel ou tecido. Então a lixa tem um costado, um adesivo, alguma coisa que vai aderir ao costado, e a essa partícula, esse material particulado cortante, né, parecido com a ação abrasiva que a pedra tem nos metais, né, vai ser essa ação abrasiva de corte difuso assim, que esses grãos duros aqui, de algum composto químico normalmente, vão ter sobre a superfície da madeira, sobre a célula mesmo, a celulose ali exposta, né? Então, vai aperfeiçoar uma superfície daquela. A gente pode, né? Então, assim, a granulometria disso aqui, eu acho que também não é muito segredo, né? Assim, as lixas mais grossas são as de grãos 30, 40, 60, né? Quando você chega lá na lixa de grão 180, 220, 240, é a lixa mais fina que eu compro aqui na marcenaria. Não sei se eu já comprei lixa mais fina do que a 220, para ser bem honesto. Não para o uso geral, talvez para alguma coisa muito específica. Mas tem lixas bem mais finas, até lixa 1000, 6000, que eu acho que são para outro trabalho, não são muito as lixas da marcenaria, são para uma oficina de pintura, de polimento, assim. Eu entendo que uma lixa mais grossa do que a lixa 100, por exemplo, eu prefiro procurar outro processo para lidar com aquilo, né? Se eu tenho que tirar tanto material assim, está tão grosseira ainda a superfície, eu pensaria em serrar um pouco de excesso, em aplainar, né? Não pensaria em abrasão assim com lixa tão grossa. E depois da lixa 180, 220, eu acho que já não tem muito uso mais aqui. A gente vê muitas vezes uma noção assim, eu quero deixar uma peça perfeita, então eu vou lixar até o grão 600 esse tampo de madeira. Pode fazer, eu acho que provavelmente é trabalho desnecessário. Na hora que você aplicar algum acabamento sobre aquela superfície lá, ela vai ficar tão perfeita, tão lisa, tão homogênea, quanto ela estava lá na hora que você terminou com o grão 220. Diz que um marceneiro dizia assim, até quanto você tem que lixar? Ele dizia, bom, é igual tomar banho, você entra no chuveiro, na hora que você está limpo, você sai, você não continua tomando banho. Ele sabe a gente sabe o que é o nosso corpo limpo, e a gente sai do banho. Lixar é a mesma coisa, né? A cada passada de lixa aqui, eu estou observando o resultado, estou vendo se ainda está saindo
pó e se eu ainda preciso lixar mais. Chega uma hora que a madeira tá pronta com textura de madeira, né? Eu não busco da madeira a textura de espelho, de vidro. Então, eu acho que é adequado para a lixação por ali. Mas aí você vê, uma lixa pode ser conduzida direto pela mão, não tem problema. O que talvez aconteça é que a palma da mão não tem, pode não dar a consistência do movimento e do resultado que a gente busca. Então, muito da marcenaria tradicional que a gente admira tanto era feita com taquinho, assim, ó. Né? Um taco é um resto de madeira e você vai e envolve um pouco da sua lixa nesse taquinho. E aí você já tem bastante controle para ir criando uma geometria, mantendo a geometria plana, manter uma aresta bem viva, com um taquinho. Você vê, onde eu aprendi, eu vi o pessoal das antigas trabalhando, era um monte de trabalho de taco, assim. Né? Você pode pegar um taquinho e colocar uma cunha de cada lado dele, assim, para ficar mais cômodo de trocar a lixa, muita gente gosta. O taco pode ser plano, mas ele pode ter qualquer curvatura. Você pode deixar anotado aqui do lado qual é o raio de curvatura desse taco específico que você tem. E muitas vezes, para lixar uma superfície curva, isso aqui é bem útil. O próprio descarte de madeira que você serrou na serra-fita ali quando estava criando, por exemplo, o espaldar da cadeira, o próprio descarte é um candidato ótimo para virar o taco, porque ele já é o complemento daquele raio ali que você tá criando. O complemento, você cola ele num taco desse, te ajuda bastante. Várias vezes eu colo mesmo com cola cianoacrilato, né? Uma lixa mais grossa num taco desse, e ele aproxima isso aqui de uma lima, né? Para não ter que... Às vezes a gente usa essa lima que é mais uma ferramenta de desmastar metal, a gente usa na madeira, às vezes, mas um taco colado com lixa grossa, assim, é muito útil. Você pode não colar a lixa nessa aresta aqui, que aí eu sei que ela não machuca a madeira aqui, ó, só lixa onde eu quero. Muito útil para arredondar a espiga. E um bloco de cortiça desse é muito bom também como taco, né? Porque ele tem um pouco de flexibilidade, muito menos do que o da mão, mas é um certo intermediário entre um bloco rígido e a nossa mão, que tende a arredondar todas as arestas, né? É um bloco de cortiça desse. Eu acho que é bem confortável e efetivo para a gente usar. Tá bom? Então, isso para lixar sem máquinas, né? Para lixar com as máquinas, esse tipo de ferramenta a gente incorpora no trabalho aqui e adianta muita coisa. Uma facilidade é o disco, esse tipo de disco de lixa que tem encostas de velcro, né? Com o tempo eu já tive que substituir essa basezinha emborrachada aqui, porque ela começa a perder o velcro. Eu achava que era a lixa que estava vindo ruim, não, esse velcro aqui também se desgasta. E essa lixadeira aqui, ela é a roto-orbital, que a gente chama. Ela combina uma ação rotativa, né, com uma ação orbital, assim, que ela faz. Né? Então, ela combina dois movimentos e, por isso, ela é mais abrasiva, mais agressiva, ela pode ser, do que essa lixadeira aqui, ó, que ela não tem a ação rotativa, tem só uma ação orbital. Né? Eu vejo razão para ter um par desse aqui, por exemplo, na oficina. Né? Essa roto-orbital, para mim, o que eu gosto aqui, ela tem controle de velocidade, então às vezes eu quero fazer uma coisa bem delicada numa área pequena, eu coloco na velocidade baixa. Segundo, ela alcança um canto interno desse aqui assim, ó, pela construção dela, se eu usar o tamanho certo de disco, eu alcanço um canto interno mais próximo ali daquele encontro das faces do que com uma orbital, só orbital. E terceiro, que ela é mais leve do que essa aqui, então acho que é vantajoso para algumas operações em que eu não estou trabalhando de cima para baixo. Uso um monte, tem toda a questão da coleta do pó, a gente tem que se educar e tanto quanto possível proteger o rosto, proteger o pulmão, ventilar a área ou coletar o pó enquanto ele é gerado. Esse pó é muito fino e faz bastante mal para a gente. Não é porque a madeira é um material natural que ela é amigável à via respiratória, ao pulmão. Né? E já essa lixadeira, ela é só orbital, mas por que ela também tem uma ação abrasiva bem eficaz, assim? Porque ela tem a órbita maior.
né? Em algum lugar na especificação aqui, ó, você consegue descobrir qual o tamanho dessa órbita em que ela gira, assim, ó, né? Que pode ser, acho que ela vai de 3 milímetros a 5 até 8 milímetros. Então, se essa órbita é maior, ela é uma lixadeira mais agressiva, né? Então, e como essa aqui tem um corpo pesado também, para a área grande, o peso dela para baixo já me ajuda, e você vê que ela cobre mais ou menos o dobro da área aqui de disco, ó. Então, para a área grande, adianta muito trabalho, é muito boa. Então, assim, as lixadeiras portáteis são a orbital, a roto-orbital. Depois nós vamos dar uma olhada em 2 lixadeiras estacionárias, né? Tem uma outra lixadeira dessa aqui, que é uma cinta aqui, né? Acho que muitos de nós já vimos. É uma cinta, ela é uma lixadeira mais agressiva, bem mais do que essas aqui, né? E que lixa sempre em uma direção só, assim. Então, ela, claro, é para usar no sentido longo da madeira, né? Eu até demorei para falar, mas essa ação de abrasão, se a gente fizer contra o sentido longo da madeira, no sentido contrário à fibra, ela vai marcar um monte, vai criar uma marcação funda, que é super difícil de tirar. Então, qualquer operação dessa aqui de lixa manual, a gente faz nesse sentido, né? Sempre no sentido longo da madeira só. O que essas lixadeiras aqui fazem para facilitar nosso trabalho é que, como ela tem essa ação orbital, ela deixa esse padrão de arranhado mais ou menos difuso sobre a superfície. Ela meio que distribui o prejuízo, o arranhão, para todas as direções. Ele fica quase invisível, né? Se no final da sua rotina de lixa você colocar uma lixa mais fina aqui, talvez diminuir a velocidade, mas se fizer uma operação um pouco mais cuidadosa, delicada, esse padrão espiral quase some, né? Mas ainda assim, muitas vezes é prática, depois de usar a roto-orbital, você pegar, por exemplo, um bloquinho de cortiça desse e só dar uma última passada assim, ó, no sentido longo da madeira. Ela dá ela deixa um último padrão de arranhado assim no sentido da fibra, em que o arranhado basicamente some, porque a madeira já é mesmo fibrosa e porosa nessa direção comprida, então uma pequena marca de abrasão assim tende a sumir. Tá bom? Isso sobre as lixas. Deixa eu já seguir essa conversa aqui falando da raspilha. Então, pessoal, a raspilha ou raspador complementam a ação de abrasão da lixa, né? Mas elas funcionam de outra forma, né? Como é que é isso aqui? É um cartão de aço, dá até para reusar uma lâmina de serrote ou uma serra de serraria, serra fita, né? Que ela é bem larga assim. Isso aqui veio de uma serra daquela, ó, né? Então, uma chapa de aço como essa aqui, que a gente afia essas arestas de uma maneira bem específica, né? A gente vai afiar uma aqui para vocês verem, mas basicamente uma rebarba que faz a raspilha cortar, né? Da mesma forma que a gente estava mostrando lá na hora da afiação, que a gente vira um fio assim, é mais ou menos aquilo, muito, muito diminuto, não iria aparecer, mas a gente vai virar uma rebarba de propósito na lateral desse cartão de aço aqui, e ele vai passar raspando a madeira assim, ó, né? Tipo uma espátula muito afiada. Tem mais de uma forma de fazer a afiação, mais de uma forma de usar. Eu gostei muito de uma forma que cria uma aresta muito pequena e muito afiada, mais para usar a raspilha como uma ferramenta de remoção pequena de material, quase de acabamento, né? Você pode deixar uma rebarba bem grossa, bem grande, e ela vai ser uma raspilha mais grosseira, digamos. Vai, por exemplo, remover o acabamento aqui, ao mesmo tempo que ela arranha um pouco, né, a superfície e deixa bastante rastro de arranhão para baixo. Não tem nada de errado. Eu quero mostrar para vocês aqui uma forma de criar uma rebarba bem pequena e bem afiada para fazer uma remoção de pouco material com a raspilha. Eu gostei bastante de incorporá-la dessa forma no meu trabalho. Então, olha só, como é que eu tenho que fazer? Eu passo o dedão aqui, ó, e eu não estou sentindo uma rebarba, uma arestazinha para fora
bem afiada, bem aguçadazinha de fora a fora. Essa raspilha está mal afiada. E eu vejo aqui que ela não funciona direito. Ó. Ela até começa a tirar alguma coisa aqui da madeira, mas eu tenho que fazer bastante esforço. Ela começa a tirar uma rebarba, mas tira pó também. Ó. Né? Ela dá um pouco ela gasta, mas isso aqui é uma raspilha ó, que está com a afiação bem passada. Isso aqui não está legal, não trabalha bem. Então, como é que a gente faz? Primeiro, se você recebe um ferro desse que ainda não é raspilha, é boa prática retificar. Fazer uma retífica simples, rápida. Principalmente numa porção aqui, talvez de 1 centímetro, assim, de onde você vai afiar. Né? Essa retífica é feita numa pedra água ali, por exemplo, a mesma pedra que a gente afia o formão. Né? Retifica um lado, retifica o outro, e percebe que tem uma faixa aqui assim de metal que sai bem polido. Né? Às vezes no cortar da chapa, essa chapa é deformada, aí acho que você não vai conseguir afiar isso aqui legal. Mas depois que você retificou a face de cima e de baixo, só precisa fazer uma vez na vida. A reafiação é mais ou menos assim, ó. A gente usa um virador de fio, que é só uma haste de metal bem duro, de dureza bem maior do que o aço que você está trabalhando. Né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, primeiro, ó, se é que tem ainda um pouco de aresta virada aqui para cima, eu vou me desfazer dela. Então, ó, é uma ação dessa aqui. Se tinha uma pequena aresta para cima, eu acabei de dobrar ela para baixo. Ó, dos dois lados dessa lateral, agora dos dois lados aqui. Ó, tirei o fio. Agora não tem aresta nenhuma, agora que ela não corta mesmo. Ó. Agora ela é só uma espátula, assim, ainda tá. Mas assim, eu deitei o fio para baixo aqui. Agora o que eu vou fazer? Com a lima, eu vou recriar uma face de metal novo aqui, ó. Né? Porque quando a gente vai enrijecendo o metal assim, quando a gente vai comprimindo o metal, ele já não dá uma afiação perfeita. Então, esse aqui é um dispositivozinho, ó, eu vou estacionar uma lima aqui dentro, e aqui ele tem um canal para a raspilha correr, ó, que já vai praticamente me dar um 90 graus aqui. Né? Então eu vou fazer assim, ó, vou prender isso aqui na moça, ó. E vou trabalhar um pouco, e eu sinto quando é que o metal que já foi endurecido já foi retirado, e eu expus um metal novo ali, brilhante, ó, novinho, por baixo daquela afiação antiga. Ó. Então, ó, o que eu fiz? Eu restabeleci essa lateral com a lima, né? Aproximadamente a 90 graus aqui, quase 90 graus, fazer a mesma coisa do lado de cá. Pronto. Então, assim, ó, só de passar a lima aqui em cima, isso já cria uma rebarba. Já cria. Já posso passar a mão aqui e sentir. Isso aqui já vai cortar a madeira, mas essa não é a rebarba da qualidade que me interessa ainda. Então, eu vou pegar essa rebarba e dobrar ela para baixo de novo, ó, igual eu tinha feito. Ó, aqui ajuda a lubrificar um pouco esse virador de fio. Um lado. Aqui. Pronto. Então, ó, já não sinto rebarba aqui de novo. Agora eu vou repetir esse processo com algum abrasivo mais fino do que a lima. Eu uso esse tipo de plaquinha diamantada aqui, ó, grossa, fina e super fina. Essa aqui, por exemplo, ó, não sei a que granulometria isso aqui equivale, mas isso aqui eu acho que equivale a uma lixa, tipo uma lixa 600, alguma coisa por aí. Vou colocar no mesmo dispositivo aqui, fazer a mesma coisa, só que eu vou aperfeiçoar essa lateral aqui, que a lima cortou e deixou bastante marca, assim. Então, eu vou repetir essa operação, ó, como se fosse uma pedra mais fina, né?
Ó, de um lado. Posso usar essa mais fina ainda se eu quiser, não sei se é necessário. Ó. De um lado e do outro. Então, essa raspilha vai ter quatro rebarbas para eu cortar. Uma, duas nessa face curva e duas nessa face reta aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Normalmente eu uso um afiador diamantado desse aqui só. Esse mais fino talvez seja desnecessário, mas vamos lá. Pronto. Agora, ó, eu tenho uma aresta mais fina, bem mais fina, uma rebarba mais fina. Agora eu vou usar o mesmo virador de fio, né? Vou lubrificar ele aqui de novo, você pode lubrificar essa coisa. Só que agora eu vou pegar esse chanfro agudo que está feito aqui e vou virar para fora, que é com ele que eu pretendo cortar, ó. Então, o que eu faço? Eu tenho que pegar o meu virador de fio e dar uma pequena angulação para virar esse canto, criar uma rebarba para lá, ó. Mas pequeno é pequeno mesmo, talvez uns 3, 5 graus, assim, ó. Ó, uma vez, duas vezes, ó, já tem uma rebarba aqui, de fora a fora. Agora eu vou virar essa do lado de cá, ó, inclino o virador para baixo. Uma, duas, ó. Tem uma rebarba de fora a fora. Agora fazer a mesma coisa aqui do lado de dentro, eu vou só proteger o fio que eu já fiz aqui, ó. Aqui, ó. Vou proteger com um pedaço de cortiça. Ó. Virar um lado para lá. Aqui tem um rebarba e um para cá. Então, o que o virador de fio faz é amassar mesmo. Tem uma aresta de metal, ele vem e comprime, amassa, para criar uma rebarba bem pequena e bem afiada, né? Seria isso a afiação. Seria isso. Vamos testar numa peça acima aqui, ó. Como é que eu uso a raspilha? Se eu empurrá-la assim a 90 graus, eu não espero que ela corte ainda. Não vai cortar nada, né? Porque no meu virador de fio eu criei uma rebarbazinha com uma dobra interna. Então o que eu vou fazer? Eu vou inclinar só um pouco o disco aqui para frente, ó, a raspilha, e vou pressioná-lo no meio aqui com o dedão, até criando uma pequena curvatura assim, ó. Ó, opa! Aqui, ó. Ó, essa é a ação de uma raspilha. Ó. Você vê que é meio uma ação de uma microplana, dá para pensar assim. E tem uma rebarba aqui que não dá para enxergar, mas é bem fácil de discernir com o dedo, com a ponta do dedo aqui. E você vê, para remover material antigo, por exemplo, esse monte de material que vai se acumulando aqui na bancada, ó, é uma maravilha, você vê. Aqui é uma mistura de seladora antiga com camadas e camadas de óleo que caíram, com sujeira. Ó. Ó. Então você vê que é meio uma ação de uma microplana, assim, que é super efetiva. Ó. Imagina eu ter que lixar esse monte de material, ia me tomar um monte de tempo, sem dizer que esse pó ia vir para cima, né? Então é excelente como recurso de dar um acabamento final ou restaurar uma superfície, remover um acabamento antigo. A geometria do seu raspador você que cria, né? Esse aqui tem vários ângulos assim para você vir raspando a parte interna de uma gamela ou o assento de uma cadeira ou até uma colher que você tem esculpido. É um raspador para outras geometrias que não uma mesa plana, assim. Você afia da mesma forma. Um pouquinho mais chato de guiar ele aqui, talvez, mas não é muito mais difícil. É basicamente o mesmo processo. Aperfeiçoa essa lateral e vira o fio, né? Que mais? E tem tipo uma plana raspadora, assim, também, que ela tem um cartão aqui dentro que a gente afia de uma maneira muito parecida.
talvez ao invés de criar essa lateral a 90 graus e ter duas arestas de raspilha aqui, nesse tipo de raspador aqui é comum a gente criar uma aresta 45 graus e aí dobrar o fio só para um lado, né? Tem só uma raspilha afiada aqui nessa lateral, ó. E isso aqui o que me dá? Ele é mais confortável de empurrar, porque eu não tenho muito esforço, muita fadiga aqui no dedão que vai cansando. Isso aqui esquenta um monte também, é tanto atrito na mesa que não demora muito, você precisa de alguma proteção aqui para não queimar o dedo. Então aqui você tem uma pega bem mais confortável e tem um certo solado que me impede de criar um rebaixo muito grande aqui, né? Porque se eu continuar fazendo isso aqui, ó, não demora muito para eu ter criado uma coisa côncava aqui. Então esse solado aqui cria cria uma área de apoio maior, né? Tem um problema de trepidar dessa lâmina, que também ajuda, se você empurrar ela assim de lado, ó, do mesmo jeito que ajuda a plana, ajuda a raspilha também. Tá bom? Então, são os raspadores, é muito útil para uma infinidade de tarefas. Limpar um canto interno, por exemplo, você tem uma gaveta e ali dentro da gaveta você quer remover alguma coisa que caiu, ou de um porta-ferramentas desse aqui, ó. Esse canto, embora ele talvez não seja muito confortável para a mão aqui, esse canto é super útil, porque eu consigo virar um fio bem na pontinha e limpar um canto interno daquele lá. O que mais alcança aquele canto? Quase nada, só a raspilha que chega ali. Então é super útil para preparar as superfícies, né? Acho que uma combinação desses raspadores, das raspilhas, com as lixas, vão deixar a madeira no ponto de receber o acabamento.